Só para começar, a gente vai expandir um pouco mais a nossa apresentação, que é para vocês entenderem de onde que a gente vem. E o desafio que vai ser essa conversa, que a gente vem de um lugar muito diferente, imagino, mas talvez na nossa troca a gente possa perceber que não seja tão diferente assim. Mas eu sou formado em Ciências Sociais aqui na Unicamp, mas desde o começo da minha graduação eu já sabia que eu queria trabalhar com cinema, e então eu fui dirigindo todo o meu estudo nas Ciências Sociais para o campo do documentário e já trabalhava com isso. Então eu fui aprofundando, usando o curso de Ciências Sociais para conhecer um pouco mais esse universo que é do cinema documentário. Aí, de 2006 para cá, eu me formei em 2006, me formei tardiamente, e tenho trabalhado com isso, com o Hidalgo Coraci, na Cisco. Na verdade, a Cisco é anterior à minha formatura, mas a gente tem trabalhado mais intensamente a partir dessa data. Eu vou deixar para a Coraci falar o que é a Cisco. Posso falar também? Tá bom. A Cisco, ela é uma empresa, uma pessoa jurídica que produz filmes. Mas mais do que isso, mais do que ser uma produtora, é uma parceria de nós três, que a gente tem buscado realizar os nossos trabalhos autorais, e que, não sei o quanto vocês percebem isso, mas é muito difícil de fazer isso no Brasil, por causa das limitações financeiras, por causa de toda a complexidade que é o universo cinematográfico, em específico do documentário. Embora a Cisco não faça só documentários, o Hidalgo, principalmente, tem uma relação mais forte com a ficção, depois ele pode falar um pouquinho mais. Mas a gente tem produzido muito documentário, e o documentário, tem gente que acha que não é filme, né? Fala, filme e documentário, né? Não, mas documentário é filme. A gente batalha muito para ele ir para o cinema, mas a realidade do documentário hoje é que ele tem uma circulação muito restrita, inclusive de público. Mesmo os documentários que vão para a sala de cinema, eles não têm um alcance de público como tem os filmes de ficção, e, consequentemente, o financiamento desses filmes é bem mais restrito, os editais, e, enfim, todas as políticas voltadas para o documentário são bem restritas. Então, a Cisco é essa tentativa de não só de produzir filmes documentários e de ficção também, com o Hidalgo, mas da gente viver desses filmes, porque a gente produz outros tipos de filme, inclusive para o nosso sustento. A gente produz institucionais para empresas, para projetos sociais e tal, mas o nosso objetivo de vida é fazer os nossos próprios filmes. Então, a nossa trajetória está muito ligada a essa busca não só pela linguagem, pela forma como se expressar através do documentário, mas como se sustentar fazendo isso. Então, esse é o desafio da Cisco, esse é o desafio que a gente vem tentando aí há 8 anos construir. E deixa eu passar um pouquinho o microfone para eles, porque eu ia só me apresentar. Bom dia, meu nome é Hidalgo. A apresentação foi mais completa que o Júlio. Mas minha graduação foi em arquitetura e urbanismo. Na ocasião eu não tinha a menor ideia que eu ia trabalhar com cinema. E de fato, a não ser pela questão da materialização espacial e estética, arquitetura e cinema, os diálogos não são tantos assim. Mais tarde, eu me formei em 2000, depois fiquei um tempo vagando em vários trabalhos, e mais tarde um pouco iniciei a pesquisa de mestrado aqui na Unicamp, no Instituto de Artes, sobre processos criativos na área ficcional e de roteiro. Então, é um mestrado que está meio tropeçando, mas um dia termina. Nessa perspectiva da Cisco, a questão a gente já fala bastante disso ao longo da manhã, mas a questão do processo criativo e da roteirização, da escrita de uma ideia audiovisual, passa muito por uma coisa que a gente vai tratar bastante hoje, que é observação.
observação do comportamento, observação da realidade, do entorno, da geografia, mas sobretudo da observação do outro, para você poder compor personagens, histórias, tramas verossímeis, possíveis, que convençam os outros. Você tem que estar muito atento ao outro, também verossímil, também possível. Então, agora você vai se apresentar e depois a gente fala um pouco da dinâmica que vai acontecer hoje, mas tanto no documentário quanto na ficção, o outro é a grande chave. Eu acho por isso que a gente está aqui, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso daqui a pouco. Bom, meu nome é Coraci. Todo mundo falou da sua formação acadêmica, né? Eu demorei bastante para descobrir que eu queria trabalhar de fato com cinema. O meu pai é cineasta e é professor de cinema aqui da Unicamp, então acho que eu quis fazer todas as outras coisas possíveis antes de fazer a mesma coisa que meu pai. Então eu fiz letras na USP, depois eu me formei em dança na Unicamp e depois eu me rendi e criei essa produtora com o Júlio Hidalgo. Fiz um mestrado aqui na Unicamp, e aí já dentro da área do documentário, no Instituto de Artes. E é isso, assim, a gente está agora há 8 anos, a Cisco está fazendo 8 anos, apesar do nosso primeiro trabalho, nosso primeiro filme ser de 99, a primeira experiência que a gente fez ainda, o Hidalgo ainda não estava com a gente conta como nosso primeiro curta, ele é de 2000, mas a gente está trabalhando junto mesmo desde 2003, mais intensamente desde 2006, e dentro do que o Júlio falou, tem sido bastante interessante conseguir, de uns anos para cá, viabilizar os projetos pessoais, né? As ideias que a gente tem e que a gente sonha em transformar em filme, e agora a gente tem conseguido um pouco fazer isso. Isso é uma experiência boa. Acho que o Hidalgo vai falar um pouco sobre o que vai acontecer hoje, para vocês se localizarem aí durante a manhã, como é que vai ser. Bom, quando o Gustavo nos procurou, ele tinha uma ideia, ele tem uma ideia, ele tinha uma pergunta, na verdade, formulada a partir de uma ideia de que, quais são as relações entre o fazer documental e o que vocês pretendem ser daqui a alguns anos, entre a prática médica e esse atendimento com pessoas, né, no seu dia a dia. O que tem a ver isso? Por que a gente está aqui hoje? O quanto a gente poderia contribuir com a prática que vocês estão estudando para exercer daqui a alguns anos? E essa resposta, acho que ela passa por muitos caminhos, mas um deles é que nos dois casos, tanto no fazer documental quanto um atendimento a alguém que tem alguma carência, alguma necessidade, você trata com o outro, né? Você lida com as questões do outro, com as necessidades do outro, com as carências do outro, e com a vida do outro, com as suas perspectivas, com as suas crises, alegrias, felicidades e tal. E Gustavo colocou que a prática médica, acho que depois, se você quiser mesmo falar um pouco mais sobre isso, não é meu métier, mas os médicos, por vezes, têm uma relação distante, às vezes até estatística, sei lá, porque o cara tem alguma doença, qualquer coisa, a relação do médico com esse paciente muitas vezes se resume em onde dói, como é que é. Quer dizer, não há uma relação mais próxima entre o paciente e o médico no sentido de uma troca humana. A avaliação clínica muitas vezes é resultado de uma doença, de uma coisa muito, muito objetiva, quando ela pode também ser consequência de uma causa subjetiva do seu espaço geográfico, das questões humanas que ele enfrenta. Então, quando ele nos procurou, ele tinha essa ideia de que nós poderíamos contribuir justamente em tentar, a partir de técnicas que o documentário tem e da própria prática do nosso ofício, diminuir um pouco essa distância com o outro.
fazer com que a relação médico-paciente possa ter mais subjetividade, ter mais trocas humanas, ter mais sutilezas do que simplesmente relações causais. Então, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente pode contribuir humildemente com o trabalho de vocês, Sim, com a a gente só formação vai de vocês. mostrar três trechos deles. Então, só para vocês entenderem o contexto todo, ele foi para esse prédio, ele fala no começo, a gente não vai assistir. É um prédio em Copacabana, tem, sei lá, 600 apartamentos de um quarto, bem pequenininhos. E aí ele ficou, sei lá, uma semana lá e entrevistou várias pessoas desses apartamentos e depois ele escolheu algumas para fazer parte do filme. Então o filme, de uma maneira geral, é assim, é uma entrevista depois da outra. Então vocês vão ver 3 trechinhos que fazem parte de um conjunto, acho que de 35 entrevistas. A gente vai assistir 3. E o filme é isso. Ele explica no começo qual é esse prédio, quantas pessoas tem, não sei o quê, e aí ele vai apresentar esses personagens um depois do outro. E a gente escolheu alguns que a gente achou mais interessante para mostrar para vocês. E aí, ó, a ideia é a gente assistir um, falar um pouco sobre ele, assistir o outro, falar um pouco sobre ele, e no final a gente dá uma amarradinha nos 3. Para pagar a luz? Você não se lembrava que era esse horário? Lembrava, sim, só que eu fui acordada ao ser chamada à porta. Tem problema da gente estar filmando? Não, simplesmente quem vai assistir. Eu acabei de colocar essa na minha casa. Você é professora? Sim, De inglês, né? é porque eu morei 8 anos em New Orleans. Por que você morou Porque minha mãe era do consulado. lá no consulado? Sim. Você vive aqui com um gato? Como é que é? Eu moro sozinha com 3 gatinhas. Eu tinha gatos machos, mas como eu não castrei as bebês, então eu tive que abrir mão disso. Foi um golpe para mim muito duro. Mas tudo bem, eu moro com as 3. E metade da semana meu namorado vem, mas Então, ela vem aqui, né? ele vem. Eu tenho problemas de neurose e de sociofobia, e a aglomeração típica do vai e vem em Copacabana faz com que eu chegue em casa muito estressada. Multidão, essa coisa. Porque eu não sei se são pessoas demais ou calçadas muito estreitas, ou se é uma fusão desagradável dos 2 elementos. Eu sei que pode ser feio, tá? Mas eu, muitas vezes, fico contente quando eu subo e desço no elevador sozinha. Não porque eu não vou perder tempo parando no andar, mas porque eu sei que eu não vou ter que ver e nem ser vista. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que a gente conversa e não olha para mim? Não porque o que eu esteja dizendo não tenha veracidade, mas porque eu não sei se eu tenho autoconfiança para encará-lo, sem talvez gaguejar ou piscar compulsivamente. Na pesquisa também, se olhar ninguém de lado. Exatamente, eu tenho esse problema. Eu só forço a barra quando, por exemplo, eu vou a uma entrevista de trabalho, ou elas acham que você está mentindo. Você está me olhando nos olhos? Então, você teme, você deve. E como eu não estou temendo nem devendo. Aqui eu não estou devendo, mas eu estou temendo. Claro. Você acha que o fator que impulsiona a pessoa a não ter o tete-a-tete é o quê? É o medo. Né? Olha, eu sinto bastante necessidade de escrever como válvula de escape. Mas ultimamente não tive inspiração para poetizar. Né? É isso. Esse aqui é um verso chamado Opium Dreams. Opium Dreams, fields so green, bright mind, bright future. If they ever reach her, let her become a sculpture or free her from third world culture. Você entendeu? Isso eu entendi em geral, mas você podia propor em Sonhos português. de ópio, campos tão verdes,
mente brilhante, futuro brilhante. Se a alcançarem, a tornem uma escultura ou a libertem da cultura de terceiro mundo. O simbolismo me toca profundamente, né? Isso aqui eu anotei o nome. Traduzindo, porque eu boto os nomes em inglês, é A Floresta do Meu Desespero, que fala de paranoia e desamor. A floresta é um lugar tão dúbio. A floresta é você explorar, é arborização, é oxigênio, é aventura e é enigma, né? É o que puxa a curiosidade. Inclusive muito citada nas histórias infantis, né? Inclusive as que colocam mais terror. E aqui são os olhares que colocam a selva de pedra como um lugar em que há muita paranoia e há muita invasão e que de alguma forma parece que estamos sempre sendo assistidos. Mas é esteticamente ridículo, mas eu não ligo, porque eu não tenho pretensão. E isso aqui para mim no dia foi balsâmico, eu resolvi muitas coisas. Pegou um pedaço. O que vocês acharam? E tem alguma coisa a falar sobre esse pequeno trecho? Ela é louca? Por que ela é louca? Vocês prestaram atenção em como que o entrevistador se relacionou com a pessoa? Se alguma coisa chamou a atenção? Para mim, por exemplo, uma coisa que chama bastante atenção, é que é a primeira vez que ele está vendo essa pessoa, né, ele não conhecia, não tinha a menor intimidade, e ele, de repente, se sente à vontade em perguntar para ela por que ela não olha nos olhos dele. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu falei, nossa, eu vou perguntar isso para ela, né, porque a princípio para mim seria um tabu, talvez eu não perguntasse nunca para a pessoa por que ela não está olhando nos meus olhos. E ele sacou ali que tinha abertura para isso, perguntou, e isso deu margem para ela, entrou na dele, foi, respondeu, e isso deu margem para a entrevista rolar um tempo, assim. Isso para mim, nessa entrevista, é uma coisa que me chamou a atenção da postura do documentarista, que é essa, não só a coragem, mas a sensibilidade. Talvez ele pudesse ter sentido na hora que isso não ia dar certo, mas por algum motivo ele sentiu que dava, arriscou e conseguiu, né? Ela poderia ter falado, não vou falar sobre isso, e ter encerrado, mas ele foi feliz ali na maneira como ele se relacionou com ela, de conseguir fazer a pergunta e ela responder, né? Isso, eu acho que a gente não precisa falar que é uma técnica, mas isso é uma percepção dele, uma sensibilidade do documentarista, de na observação do outro, procurar aquilo que não é óbvio e absolutamente objetivo, justamente, que tentar pegar os ganchos que a própria pessoa oferece. Quer dizer, ela não olha no olho dele, ele saca isso, e aí, o que a gente faz? Então ele, na medida, na relação criada ali, ele conseguiu usar dessa percepção do outro para tentar chegar mais próximo do outro. Então esse mecanismo, ele é bastante funcional, né? Você percebe que a pessoa tem alguma característica específica, algum comportamento recorrente e tal, e você, nessa observação, chegar exatamente nisso, utilizar dessa característica para se aproximar da pessoa, é sem dúvida uma maneira de você se aproximar dessa pessoa. Tem uma coisa que eu acho que é sempre importante, a gente faz muito, e eu acho que ele fez, provavelmente, que na hora que ele entrou no apartamento
dela e viu aqueles quadros, na hora ele deve ter falado, putz, esses quadros devem ser dela, qualquer. Então essa observação de o que eu vou perguntar para a pessoa. Se você parar e prestar atenção nela e na casa dela e tal, com certeza ali tem elementos de coisas que você pode. Então, por exemplo, os quadros, os gatos, ele deve ter tirado tudo isso de uma observação que ele fez na hora do universo dela e o que provavelmente era importante para ela. Porque se você quiser, no documentário, uma entrevista mais aprofundada e conhecer mais uma pessoa, acho que você tem que conseguir achar as coisas que são importantes para essa pessoa e falar sobre elas. Porque o que é importante para uma pessoa diz muito sobre ela, sobre os valores dela, sobre os hábitos dela e tal. Então acho que ele tem muito essa capacidade de observação mesmo. Mas na verdade assim, acho que não desmerece em nada, óbvio, a entrevista. Até ele como entrevistador, mas ele tem uma equipe observando com ele, né? Na verdade, uma equipe já foi lá, já conversou com ela, já prestou atenção, já sacou coisas, e ele chega lá também. Ele é observador sensível, mas tem um grupo de pessoas, assim, observadores sensíveis com ele, né? Uma espécie de press release, Ele usa uma técnica que é bem singular, que é as filmagens elas são o primeiro encontro dele com aquela pessoa. Por isso que o pesquisador vai antes, porque isso já aconteceu várias vezes com a gente. Você encontra uma pessoa e a pessoa é incrível, te conta várias histórias e tal. Aí quando você vai filmar, aí a pessoa, ou ela fala, não, lembra que eu te disse aquela história? E não conta a história. Você, não, mas conta de novo. A pessoa vai contar de novo, só que ela já conta meio sem aquela empolgação inicial. Então ele percebeu que indo outra pessoa antes, e descobrindo se aquela pessoa é interessante, e fazendo esse primeiro filtro, quando ele vai lá e faz a mesma pergunta, pelo fato de ser outra pessoa, o entrevistador conta como se fosse a primeira vez. O entrevistado. O entrevistado. O entrevistado. E isso super funciona. Ele usa a pesquisa mais nesse sentido do que para descobrir quais são esses ganchos. Eu acho que tem isso, até que ele dá a dica, né, de que na pesquisa ela também não olhava, porque eles filmam a pesquisa, inclusive para ver como é que é a reação da pessoa diante da câmera. Mas essa arte, ele chama de arte do encontro, que é esse momento em que... E a pesquisa funciona muito como isso, assim, o pesquisador vai lá antes e fala, você vai ser entrevistado pelo Eduardo Coutinho, vai ter a câmera, cria uma certa liturgia em torno da entrevista. E a pessoa ela tem que ter uma desenvoltura diante da câmera e diante do Coutinho. Então esse ritual de encontro, que é o que é interessante nos filmes dele, assim, a pessoa tem que conseguir se expressar, se revelar naquele momento ali. E você vê que os filmes são muito simples, assim, ele não usa trilha sonora, não usa imagens de cobertura, que é uma técnica que se usa muito, né? Se a pessoa não fala direito, aí você coloca uma imagem e edita a fala da pessoa. Ele não faz isso. Ele corta a fala, mas ele usa trechos longos, assim, que é para você sentir como é que foi aquele encontro mesmo. Mas ainda com relação a essa pergunta que ele faz, eu acho que é interessante, porque a gente tende a pressupor muitas coisas, né? E ela até fala isso, numa entrevista de emprego, então eu olho, porque as pessoas acham que eu estou mentindo se eu não olhar. E ele poderia pressupor a mesma coisa, que tem algo ali que ela está dissimulando, ou que tem algo ali que ela não está afim de falar. E ele faz a pergunta a ela, pelo fato dele não pressupor, ou em pressupondo fazer uma pergunta com isso que talvez seja uma pressuposição na cabeça dele, perguntar, faz com que ela possa falar sobre isso. Isso é bem interessante em dois aspectos. O primeiro é que, quer dizer, ao falar com alguém, no caso, um personagem no contexto de um filme, se você transparecer para essa pessoa que você acha coisas, ou que você faz juízo moral dessa pessoa, por qualquer razão, ou que essa pessoa transparece determinado comportamento que faz com que você crie uma avaliação pré-concebida dela, se a pessoa sacar que você sentiu essas coisas, a probabilidade dela se fechar e você não conseguir mais extrair nada dela é muito grande. Então, uma das coisas que faz a relação ficar mais fluida e verdadeira e honesta e abrindo possibilidades de você se aprofundar no universo daquela pessoa, é justamente você não achar nada.
Você não tem que achar nada. Ela falou, putz, não sei se as calçadas são apertadas ou tem muita gente, uma combinação desagradável entre as duas coisas, mas tipo, eu odeio andar nas calçadas de Copacabana. Então eu poderia falar, nossa, sério? Cara, você é louca. Mas tipo, ao não fazer isso, ele abre espaço para que ela se sinta à vontade para ir além disso. Isso por um lado, né, um aspecto dessa possibilidade. O outro é que assim, quando você vai filmar, especialmente uma câmera, se eu pego, vou te filmar, qualquer um de vocês, cara, tem técnico de som, tem o fotógrafo, o câmera, que opera a câmera, tem um produtor correndo para cima e para baixo, enfim, tem uma equipe. Daí o cara fala, puta, legal, agora já, valendo. Imagina, você está diante de uma câmera com uma equipe, às vezes com luz, é muito difícil você ficar à vontade numa situação dessa, né? Então, uma das coisas que é possível de se fazer para que essa pessoa diminua esse desconforto e até fique à vontade, é você comer pelas bordas, né? Assim, putz, quanto gato, sei lá, surpreender a pessoa com aquilo que ela não espera que você pergunte, justamente para ela relaxar, né? Sabe, tipo, você tem cara de louca, por que você não olha para mim? Se ele começasse assim, talvez ela não falasse absolutamente nada. Mas à medida que ele fala, nossa, os seus quadros, os seus gatos, vocês querem poesias, é óbvio que isso é uma edição. Então, numa edição também ele escolheu o que melhor convinha a ele. Por razões óbvias. Mas certamente ele foi dando voltas em torno dela, tentando essas duas coisas. Não transparecer que ela achasse nada e ao mesmo tempo deixando ela à vontade, com perguntas não exatamente óbvias. Então, deixa eu só fazer um comentário. Então, assim, esse encontro do profissional de saúde com uma pessoa, ele também tem uma liturgia, ele tem um peso, né? Eles estão falando, essa liturgia ela pode ser usada a favor, né? Olha, uma câmera e todo o cuidado daquela relação, e aquilo produz uma intensidade, produz, né, um encontro, mas ela também pode ser usada, pode acontecer o que ele falou também, a pessoa inibe e não fala. Então, isso é muito semelhante. Uma prova do peso desse encontro é que, por exemplo, a gente não consegue saber se uma pessoa tem pressão alta ou não só por medida de consultório, tamanha a intensidade, né, daquele encontro quando a pessoa entra num consultório. Então, são semelhanças que tem dessa intensidade desse encontro, né? Dessa coisa da câmera e dos usos que a gente pode fazer de aproveitar essa intensidade. Os últimos dois filmes do Coutinho, ele levou tão a sério essa coisa da pessoa, do encontro e como que a pessoa tinha que se revelar nesse encontro diante da câmera, que ele fez 2 filmes em que ele entrevistou as pessoas no palco de um teatro. E eu achei isso super interessante, porque ele levou a sério mesmo essa coisa de que a pessoa tem que se revelar no momento da entrevista. Vamos ver o próximo trecho, a gente continua conversando. É o 15, né? E ele Zé. Eu sou de Belo Horizonte. E como é que foi a infância? Eu não tive infância. Minha infância... Eu não tive infância. Só isso. O que é isso? Porque eu não tive liberdade de ir pra ser uma criança normal, brincar. Não tive essa liberdade. Não, porque meu pai não deixava. Aí, com 14 anos eu fui mãe e acabou a infância. Como é que foi essa história de ser mãe? A primeira vez que você transou? Foi o primeiro ano que eu encostei a mão. Eu nunca não saí de casa pra nada, era escola, casa, essas coisas. Meu pai não deixava. Ele quase me buscava na escola pra mim não chegar perto de homem nenhum, que ele queria me proteger de qualquer jeito de todo mundo. Aí foi assim. E quando foi a primeira vez que eu saí, que eu conheci o pai da minha filha, aí eu pensei, eu não sabia que era paixão. Eu tinha 14 anos, mas eu achei que eu estava apaixonada. Isso. Aí eu fui e me entreguei. Ai, que ódio. Não, menino, deixa eu não. Eu falei com a minha mãe, eu nunca menti pra minha mãe. Eu falei com minha mãe, tá acontecendo alguma coisa estranha no meu corpo. Eu acho que eu tô grávida, porque eu não tinha quadril,
Tava diferente, tava tudo diferente. Aí eu falei pra ela, acho que eu tô grávida. Minha mãe ficou desesperada. Meu pai, a gente conseguiu conversar um ano, depois a gente voltou a conversar. Depois que ele viu que não tinha nada a ver, que ele era culpado, de tudo que aconteceu comigo. Nasceu então? Nasceu, filha. Alexia Carolina. Aí a primeira vez que eu vi o primeiro programa foi muito legal. Como é que é a primeira vez? Meu primeiro programa. Foi muito legal, porque, assim, foi legal porque quando eu peguei aquele dinheiro eu fiquei desesperada. Eu nunca tinha pegado aquele dinheiro, era que foi R$150. Mas pra mim aquilo foi tudo, falei, nossa, R$150 eu trabalho um mês pra ganhar isso. Eu trabalhava e ganhava 136. Falei, nossa. Aí eu falei com a minha filha, vamos pro shopping. Aí a gente comeu o dinheiro todo no McDonald's, sorvete, muito bom. Muito bom. Hoje eu não tenho coragem de fazer isso não, tá? É doido. Mas aquele dia foi muito de gastar R$150 no McDonald's. Não tá louco, hoje eu faço, mas aquele dia pra mim foi igual uma criança quando ganha um brinquedo que mais quer. Ai, rindo muito. E como é que é? Beleza. Como é que é? Ai, não é bom. Não é o que o pessoal fala, isso é uma vida fácil, não é. Porque é muito, muito nojento. Você sai com a pessoa e você pode até gostar dela, por ela ser uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, você gostar, depois no outro dia você acordar e essa pessoa te dar um dinheiro. Não é bom. E não é um dinheiro fácil, igual o pessoal pensa. Porque é muito difícil, a gente passa por muita humilhação, escuta o que não quer. É humilhada, muito humilhada. Isso não é fácil, igual o pessoal. Sexo, tá? Bebê pra ver se tem que fazer isso, não, tem que fingir, como é que é? Eu bebo para fazer alguma coisa, eu tenho que beber. Normal, eu prefiro nem trabalhar. Eu bebo, por isso que eu falei para eles, eu bebo todo dia. Porque eu tenho que trabalhar todo dia, porque eu tenho que sustentar minha filha, minha família. Então, eu bebo todo dia para criar coragem. Que normal eu não consigo. E você, assim, você tem, por exemplo, para dinheiro namorado, assim? Não. Tem nenhuma namorada? Não. Tem rolo. Poxa, eu me considero uma adolescente, só tenho 20 anos. Nenhuma coisa você gosta de ver? Eu gosto. Mas eu espero a minha morte a qualquer momento. Eu já falei pra minha hora que eu morrer, não chora. Porque eu vou estar melhor do que todo mundo aqui, né? Por que você acha isso? Porque quem morre está melhor do que aqui, esse mundo é muito ruim. Tem muita pessoa ruim. Por isso que eu falo, a hora que eu morrer, eu vou ser feliz. Eu não quero morrer, não. Eu amo a minha vida. Mas eu sei que eu vou parar de sofrer. Parar de sofrer, não vou ter que ficar me esforçando, não vou ter que trabalhar. Que bom. Acordar às 7 horas da manhã é muito ruim. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu não gosto. Eu trabalho porque eu tenho que sustentar minha filha. Se eu pudesse, eu ficava na mordomia. Mordomia, o que é? Acordar meio-dia, almoço pronto. Eu acho que tem casa com milionário. Almoço pronto. Ficar enchendo, minha filha ficar brincando o dia inteiro, enchendo o saco uma da outra. Telefonando para todo mundo. Mas é isso que eu queria. E eu quero saber como é que você teve coragem, um depoimento corajoso, entende? Por que você tomou a decisão de falar? Porque é um filme para passar em cinema depois. Explica isso. Não é coragem. Isso é normal. Eu acho normal. Isso pra mim é uma coisa normal. Eu falei com ela, eu acho normal. O pessoal hoje em dia, no mundo que a gente está, o pessoal tem a cabeça dos anos antes de Cristo. Já passou, hoje no mundo é tudo normal. Nasce gente do quanto é jeito. É homem com homem, mulher com mulher. Né? É 50 mulheres para cada um. É cada coisa que não deveria ser normal. É gente roubando gente, é político roubando gente. É ladrão roubando de pobre. Né? Ladrão pobre roubando de pobre, ladrão rico roubando de pobre, é gente roubando de gente, é aquela coisa toda. O pessoal acha normal, por que se eu fazer programa é anormal? É coisa de alguém vir me apedrejar. Eu acho isso, por isso que eu falo mesmo. Eu não tenho vergonha, meu bairro todo mundo sabe, minha família toda sabe. E quem quiser gostar de mim vai ter que gostar sim. Eu não acho isso anormal. Vou te perguntar uma última coisa só. Você, quando sua filha crescer, está com 6 anos, né? Você pretende dizer a verdade para ela? Vou. Que isso, minha filha, eu vou de orientar minha filha de tudo. Quando minha filha tiver com 14 anos, eu vou comprar remédio para ela. Eu falei com ela, vou comprar remédio, porque eu não vou fazer igual a minha mãe fez comigo. Vou falar para ela, ó, eu fiz isso. Eu não quero, nem ela nem minha irmã. Eu não quero que façam mesmo. Eu vou trabalhar, pagar os estudos
curso, tudo que ela quiser fazer, ela é minha irmã. Quiser fazer, eu ajudo, eu pago, eu dou, faço tudo. Ela não precisa fazer o mesmo. Mas se quiser fazer, você acha que eu vou proibir? Não vou, não. Vai doer igual doeu na minha mãe. Claro, é minha filha. Mas, paciência, eu vou falar, olha, tá doendo, você tá me magoando, mas aí eu acho que eu não vou falar isso não. Porque se eu falar isso, ela vai falar assim, você magoou minha avó e ela não falou isso pra você. Você diz assim, é muito não. Eu sou muito mentirosa. E eu conto mentira e eu acho que pra gente mentir, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na mentira pra mentira ficar bem feita. E eu sou assim, eu sou muito mentirosa. Muito mesmo, eu até choro pra me acreditar na mentira. Depois eu às vezes tenho disso, sabe que tem mentira, eu acabo acreditando que é verdade. Por que você mentiu nessa conversa de hoje? Agora eu não menti nada, não. Ontem eu menti pra eles. Eu menti pra eles, é porque eu não queria vir, eu tava com medo de fazer essa entrevista. Eu menti, falei, eu falo, vou sair e fala que eu não sabe que hora que eu vou chegar, não. Assim que eu saí daqui eu cheguei. Porque eu não queria, eu tava com medo. Mas hoje eu não tava mentindo, hoje eu esqueci mesmo. E nem passava pela minha cabeça que eu tinha que fazer entrevista. Tava viajando, mas nem lembrar. Mas ontem eu menti. Você vê como é que eu sou uma mentirosa verdadeira. A mentirosa fala a verdade. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos que daqui a pouco você vai ter que falar bastante. É o seguinte, tem um conceito no universo do documentário que chama fabulação, que é mais ou menos a persona que você cria, que é algo que está entre o que você é e aquilo que você imagina que a pessoa que está filmando ou a pessoa com quem você está conversando está te enxergando. Então é uma construção que você faz de si próprio. Isso no mundo do documentário acontece muito. A pessoa que a gente acabou de ver não é quem ela realmente é. Essa ideia essa pessoa é assim, a gente tem uma certa clareza de que não é. A pessoa, ela fala, ela seleciona aquilo que ela vai falar, assim como o Coutinho selecionou aquilo que é melhor. Então a pessoa, quando ela dá uma entrevista, imagina que no consultório também, ela escolhe as palavras, escolhe a maneira como ela vai se comportar, ela talvez conte o que ela tem de melhor, ou talvez ela conte o que tem de pior, dependendo da ocasião. Então é uma forma que a pessoa se constrói diante do outro. E acho que deu pra... Ela desconstruiu um pouco essa ideia nessa entrevista, e isso é uma das coisas que eu acho mais interessante nesse trecho do filme, em que ela vai revelando que, na verdade, aquilo que a gente assistiu pode não ser verdade, ou pode ser aquilo, pode ser o que ela é, só que com um certo exagero, pode não ser exatamente R$150 no McDonald's, o pai dela podia não ser tão rígido na infância dela, mas enfim, para a história que ela estava querendo contar ali, o pai tinha que ser muito rígido, né, tinha que ter castrado muito a infância dela, para justificar o fato dela ter tido uma relação com 14 anos e já engravidado, para o pai ser o culpado. Enfim, ela amarrou bem a história dela ali. E a história fez super sentido pra gente. Então, não sei, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho isso Mas não, porque senão a gente continua na mesma relação de dizer, teria uma verdade sobre ela e ela ali faz uma outra que ela não é de fato. Não, aquela é ela também. É ela nesse encontro, é ela com ele, é ela nessa equipe. Então é o paciente com essa equipe, com esse médico. Com um médico fala uma coisa, o estudante fala outro. E qual é a história verdadeira? Quem é ele mesmo? São eles, nele, né? Essa coisa de não buscar a verdade. A verdade. Não existe uma verdade a ser dita, mas existem versões de pessoas,
das coisas que a gente constrói em relação, né? E aí acho que o Coutinho ele tem esse papel político, né, na verdade, de lembrar que ele está construindo essa história junto com os personagens, junto com o público que está assistindo, mas ficar martelando, ó, isso aqui é uma construção, ó, isso aqui é uma relação, isso aqui... Acho que... Pra vocês terem ideia, essa discussão da verdade ela é antiga no documentário. Na década de 60, quando desenvolveram as primeiras câmeras portáteis, e aí que o cara podia pegar a câmera e sair para o mundo e filmar o que estava acontecendo fora do estúdio, porque antigamente as câmeras eram tão grandes que era complicado você ir para a rua e filmar. E aí as câmeras ficaram menores e tinha o som acoplado a ela, porque antes o som era separado e era outra geringonça. Quando você conseguiu juntar imagem e som no equipamento portátil, um pessoal falou, putz, agora sim a gente consegue filmar a verdade, né? A gente consegue registrar o real tal qual ele está aí no mundo. Isso influenciou muito o movimento inteiro, que chama cinema direto, e eles começaram a fazer vários filmes que era assim, O Hospital. Esse é até um filme interessante. Eles passaram um tempo num hospital. Robert Drew. Eles passaram um tempo no hospital filmando assim, o médico fazendo uma consulta. Psiquiátrico, né? Não, era hospital mesmo. O cirurgião fazendo uma operação, e editaram isso como se fosse, não lembro se era um dia, mas assim, você assistiu o filme como se você estivesse vendo o hospital tal qual ele é. Eles até falavam assim, é como se fosse uma mosquinha vendo as coisas. E na inocência deles, eles bom, fizemos um filme que é a verdade, o hospital. A única possibilidade de você enxergar o hospital. E eles fizeram isso com um vendedor de bíblias, com... Enfim, eles foram fazendo vários filmes. Candidatos à presidência. Eles acompanharam Kennedy. Eles acompanharam a eleição do Kennedy também, com essa ideia de registrar a verdade sobre a eleição. Enfim, tudo isso... E era sempre com essa ideia de que eles não estão lá. Assim, quem está lá é o olhinho. Aí depois veio a mosquinha. E aí depois veio um outro movimento, meio que simultâneo, que são os franceses, que resolveram falar, não, peraí, vamos discutir esse negócio. Qual que é a sua intenção quando você escolheu o hospital e não escolheu a escola? Por que você escolheu essa cena e não escolheu essa outra? Por que o cara que está na frente da câmera fez isso e não fez... Começou a questionar tudo isso, e os filmes desses franceses eram filmes que se relacionavam com o real, mas discutiam como eles iam fazer esse filme. Toda essa discussão que eles estavam fazendo fora do filme, eles começaram a fazer essa discussão dentro do filme. E aí é o cinema verdade francês, que tem uma outra tendência enorme e tal, tem os filmes clássicos, que é os... como é que é? Crônica de um Verão, do Jean Rouch. E, enfim, essa discussão, e acho que até hoje ela é muito influenciada. No Brasil a gente teve uma influência muito ruim no documentário, que começou com os filmes da BBC de Londres, que são documentários jornalísticos, e que, assim, savanas africanas, não sei o que lá. E esse tipo de documentário influenciou muito os documentários de televisão, em especial o Globo Repórter, que é o grande expoente do documentário televisivo brasileiro, que já teve uma época que o Globo Repórter era bom. No começo dos anos 80, os documentaristas que estavam sendo perseguidos pela ditadura militar conseguiram entrar na Rede Globo e fizeram, por um tempo, os Globo Repórteres. E aí, enfim, foi um momento bem interessante. Mas não deu certo, óbvio, porque eles eram subversivos demais para a Rede Globo, e aí deu errado, e o Globo Repórter voltou a ser os peixes fantásticos da Amazônia, a saúde do brasileiro. Tem essa coisa de... é uma espécie de reportagem jornalística expandida. E isso influenciou muito o documentário, ele é muito influenciado por isso, a maior parte dos documentários. Uma sensação de que qualquer pessoa com quem você vai conversar, por mais que ela tenha uma formação
tenha estudado menos que você, ou por mais qualquer coisa, sempre a história de vida daquela pessoa pode te acrescentar, e pode te fazer crescer, e pode ser interessante. Então, no documentário isso é muito, muito vivo, assim, porque são histórias como essas, elas não são nada demais. É a história da pessoa, por que a menina se prostituiu, o que ela fez com o dinheiro do primeiro programa. É uma banalidade, né, uma coisa cotidiana, mas não é uma banalidade, é uma coisa muito importante para ela e que, de alguma maneira, para mim, ouvir aquela história pode ser uma experiência de vida importante, eu posso crescer e conhecer coisas e entender outros jeitos de ver o mundo. Então, acho que esse encantamento ele tem a ver principalmente com uma abertura, com uma humildade, com uma sensação de que qualquer pessoa é importante, né? Nessa coisa da verdade, só assim, uma coisa que eu acho super interessante do Coutinho é que ele fez um filme recentemente que chama Jogo de Cena. Não sei se vocês viram, ouviram falar. Mas aí ele leva para o limite essa coisa da verdade, da mentira, do que é. Porque o que ele faz? São pessoas que... É um dos filmes que ele fez no palco. Então são pessoas... É um palco com uma cadeira e são várias pessoas sentam lá e contam uma história desse tipo. A maior parte são histórias assim da mãe que perdeu o filho, são histórias assim, são tragédias. E como que ele fez? Ele anunciou no jornal, procura histórias. E aí ficou lá e as pessoas se inscreveram e agendaram e foram lá contar histórias, e quase todas são desse tipo, de separação, de morte e tal. E aí, mas o que acontece? Você vai assistindo uma história depois da outra, mais ou menos nesse esquema, só que todo mundo no mesmo cenário. De repente, aparece uma atriz famosa, que você reconhece, contando uma história. De repente, aparece uma pessoa desconhecida contando a mesma história que a atriz famosa. De repente, aparecem duas pessoas desconhecidas contando a mesma história. Ele vai intercalando isso de maneira que você nunca mais vai saber, porque são pessoas reais, assim, são pessoas com quem a história de fato aconteceu, são atrizes e atores desconhecidos e são atrizes conhecidas. E ele vai misturando e repetindo que você começa, como ele sempre fez esses filmes de entrevista, você começa achando, legal, histórias de vida. Aí aquilo vai te embaralhando e de repente você perde a referência e você nunca mais sabe de quem que era a história, quem que é o ator, quando são os desconhecidos, quem que é o ator, quem é a figura real, será que a história era do ator? Assim, você faz uma confusão e a confusão fica, assim, o filme é isso. E ele está levando no limite essa coisa de que interessa de quem é a história. Uma sensação de que qualquer pessoa com quem você vai conversar, por mais que ela tenha uma formação, tenha estudado menos que você, ou por mais qualquer coisa, sempre a história de vida daquela pessoa pode te acrescentar, e pode te fazer crescer, e pode ser interessante. Então, no documentário isso é muito, muito vivo, assim, porque são histórias como essas, elas não são nada demais. É a história da pessoa, por que a menina se prostituiu, o que ela fez com o dinheiro do primeiro programa. É uma banalidade, né, uma coisa cotidiana, mas não é uma banalidade, é uma coisa muito importante para ela e que, de alguma maneira, para mim, ouvir aquela história pode ser uma experiência de vida importante, eu posso crescer e conhecer coisas e entender outros jeitos de ver o mundo. Então, acho que esse encantamento ele tem a ver principalmente com uma abertura, com uma humildade, com uma sensação de que qualquer pessoa é importante, né? Nessa coisa da verdade, só assim, uma coisa que eu acho super interessante do Coutinho é que ele fez um filme recentemente que chama Jogo de Cena. Não sei se vocês viram, ouviram falar. Mas aí ele leva para o limite essa coisa da verdade, da mentira, do que é. Porque o que ele faz? São pessoas que... É um dos filmes que ele fez no palco. Então é um palco com uma cadeira e são várias pessoas sentam lá e contam uma história desse tipo. A maior parte são histórias assim da mãe que perdeu o filho, são histórias assim, são tragédias. E como que ele fez? Ele anunciou no jornal, procura histórias. E aí ficou lá e as pessoas se inscreveram e agendaram e foram lá contar histórias, e quase todas são desse tipo, de separação, de morte e tal. E aí, mas o que acontece? Você vai assistindo uma história depois da outra, mais ou menos nesse esquema, só que todo mundo no mesmo cenário. De repente, aparece uma atriz famosa, que você reconhece, contando uma história. De repente, aparece uma pessoa desconhecida contando a mesma história que a atriz famosa. De repente, aparecem duas pessoas desconhecidas
contando a mesma história. Ele vai intercalando isso de maneira que você nunca mais vai saber, porque são pessoas reais, assim, são pessoas com quem a história de fato aconteceu, são atrizes e atores desconhecidos e são atrizes conhecidas. E ele vai misturando e repetindo que você começa, como ele sempre fez esses tipos de entrevistas, você começa achando, legal, histórias de vida. Aí aquilo vai te embaralhando e de repente você perde a referência e você nunca mais sabe de quem que era a história, quem que é o ator, quando são os desconhecidos, quem que é o ator, quem é a figura real, será que a história era do ator? Assim, você faz uma confusão e a confusão fica, assim, o filme é isso. E ele está levando no limite essa coisa de que interessa de quem é a história. Não interessa qual é a história. Ou interessa qual é a história. Você está aberto a abrir a história e escutar o outro, né? Acho que é um pouco isso que vocês estão chamando a atenção que vale muito a pena mesmo. Né? Em que sentido? Eu abro o meu olhar, eu abro a minha escuta para o outro e o que vai interessar é o que esse outro tem para me dizer. Porque se ele está dizendo, de alguma forma, dentro da construção que ele faz, entre o que ele é, entre o que ele quer que o outro veja, entre essa fabulação, tem essa história. Que é essa história nesse momento que ele está contando, que é isso que de repente a gente valoriza. Tanto que você fica vendo a história, você continua vendo o documentário. Né? E assim, é muito importante o modo como ele constrói. Então ele traz o ator, ele traz aquele ator que você consegue olhar e identificar que é ator de verdade, ele traz pessoas e no final o que fica disso também é a história. Qualquer história estava sendo contada. Muito legal. Tem um filme que eu lembrei agora que é muito interessante, que chama Santiago. Alguém já viu esse filme? Que é uma aula de cinema também. É do João Moreira Salles. Quando ele estava se formando em cinema, ele resolveu filmar o próprio mordomo dele, que era uma figura interessantíssima. Ele é filho de um banqueiro riquíssimo e tal, e tinha um mordomo que era super erudito. E aí, jovenzinho e tal, ele pegou a câmera e começou a filmar. Só que quando ele foi editar o material, ele viu que o material não era bom, o material era ruim, e ele desistiu de fazer o filme, guardou na gaveta. E depois de 10 anos, 15 anos, sei lá, o cara que ajudou ele a fazer a filmagem falou, vamos mexer nesse material, vamos tentar fazer um filme com aquilo lá. E aí ele começou a assistir o material e ele começou a perceber que o problema não era o Santiago, o problema era ele. Ele tinha se relacionado com o mordomo de uma maneira tão restrita que ele falou, putz, tá bom, dá pra fazer um filme, mas só se eu fizer uma revisão da minha atitude. Então o filme todo é ele vai comentando a postura dele, não só enquanto cineasta, mas enquanto patrão. Ele coloca, putz, o filme começou errado porque eu já tinha uma relação de superioridade, porque eu era o filho do patrão. Então, e tem isso claramente no material. O Santiago, que é o mordomo, começa a contar uma história interessantíssima. Ele, não quero saber isso, conta outra coisa. Ele corta a pessoa assim, de uma maneira super ríspida. E não se interessa por aquilo que a pessoa tem para contar, ele se interessa por aquilo que ele gostaria que a pessoa dissesse. Que isso é um dos problemas mais graves que tem na nossa área. Assim. A pessoa tem uma história riquíssima, está com vontade de falar, quer dizer várias coisas, mas você só se interessa por um assunto específico, que às vezes nem é o que a pessoa quer dizer. Então, você acaba limitando totalmente a relação, porque você, de fato, não está aberto a se relacionar com a pessoa. Então, tem aquela cena final do Santiago, né, que é de cortar o coração, que aí foi horrível, né, você vai vendo que o cara faz aquela entrevista horrorosa e tal, cortando e tal, aí chega no final, você vê que o Santiago, o mordomo, ele é uma figura, assim, impagável, extraordinária, lindíssima, assim, cheio de, tem que ver, assim, cheio de mania, de história, de coisa, de viagem, assim, o cara é muito louco. E aí no final ele fala, não, eu queria te contar que eu faço parte de uma seita secreta, não sei o quê. Aí você fala, uau, né? Aí o cara fala, tá bom, depois, tá, e desliga a câmera. Não quer saber qual é a seita secreta, não quer. Você fala, nossa, como ele pôde não ouvir? Agora, deixa eu só fazer, tem umas contas que o pessoal faz, eu não sei como é que é pra fono, mas pra médico, na média, não passa de 10 segundos o tempo que a gente deixa uma pessoa falar sem cortar a fala dele. Só que isso é muito, assim, é bem estudado. Isso eu não sei se na fono tem estudos, e se os fonos fazem
essa truculência, mas a gente não costuma deixar as pessoas falarem mais que 10 segundos, a gente... Ou então deixa falar mais. A gente estava fazendo uma discussão com a Irô outro dia. A Irô estava contando de uma médica e pesquisadora, que pesquisa sobre experiência de adoecimento, mas que ela estava falando que às vezes deixa a pessoa fala mais tempo, mas ela não está de fato ouvindo, ela está buscando o que ela quer ouvir naquela fala. Então ela está, até que a pessoa fale algo que é o que vai ajudar ela a fechar o diagnóstico, enfim. Né? Até deixa falar mais, mas na verdade não está muito interessada, já sabe o que quer ouvir. A gente uma vez fez uma experiência muito legal, que a gente foi fazer um filme sobre educação de jovens e adultos para a Prefeitura de Campinas. E aí a gente resolveu, putz, vamos fazer um filme que não seja objetivo sobre essa questão e perguntar às pessoas só sobre isso. E aí a gente foi conhecer as pessoas que eram alfabetizadas nesse programa e a gente resolveu fazer um filme sobre histórias de vida. E foi super legal, porque a gente entrevistou algumas pessoas, né, fez inclusive um filme bem parecido com esse tipo de filme que o Coutinho faz. E a gente deixou as pessoas contarem sobre o que elas queriam falar. E deu para perceber muito claramente que a partir da história de vida das pessoas, dá para entender o porquê que ela não estudou. E aí você vê que tem relação de gênero, racismo, você vai passando por vários assuntos e que faz com que a pessoa se motive a contar e que ao mesmo tempo ela revele o porquê que ela não estudou, ou porquê que ela resolveu estudar agora, que também era uma coisa que interessava muito a gente. Mas tudo isso estava embutido na história de vida da pessoa, de uma maneira muito mais rica do que se a gente perguntasse diretamente, não, mas por que você não foi para a escola? Né? Então, a riqueza com que a pessoa conta a história, até porque as pessoas têm vontade de contar a sua própria história. A gente contou a nossa história resumidamente aqui no começo, não foi à toa, assim, era também uma ideia de se relacionar enquanto indivíduos. Da gente falar, vamos se expor um pouquinho para exercitar essa coisa de, não são os caras do documentário que vêm aqui falar o que é certo e o que é errado. Não, é o Júlio, das ciências sociais, entrou tarde na faculdade, mas finalmente se formou. Então o Hidalgo que não termina o mestrado nunca. O Hidalgo que não termina o mestrado nunca. Então é um pouco você deixar com que a pessoa se exponha, né, a gente tem uma amiga que fez um documentário em Cuba que eu acho muito legal, que se relaciona um pouco com essa daqui, que é um cubano que cuida de uma fazenda, que cria animais para a indústria cinematográfica cubana. Esse negócio bem específico. Só que o cara é uma figura, ele é super do governo, do Partido Comunista e tal, mas no fundo ele é um capitalistão, assim, ele é super poderoso e influente, e já esquematizou tudo para quando o sistema cair, ganhar uma grana. E ela conseguiu, e ele se expõe dessa maneira, ele não esconde que ele é assim. E ela se relacionou com ele, passou um tempão junto com ele, fazendo filme e tal, criou uma relação que ele se revelou totalmente para ela, a ponto do filme ser um escândalo. Você assiste o filme e fala, nossa, né, como é que o cara teve coragem de se expor dessa forma? As coisas vísceras dele ali de um jeito que você fala, nossa, que absurdo. Mas ela conseguiu criar uma relação tão íntima com ele e conseguiu criar isso, expor isso de uma maneira, ao mesmo tempo que ela revelou, mas ao mesmo tempo sutil, que quando o cara assistiu o filme, ele gostou. Ele falou, puta, é isso mesmo, eu sou assim. Quer dizer, também, a forma como a gente percebe o outro também tem muito a ver com quem a gente é. Né? A gente faz essa leitura de que essa pessoa é nazista por causa dos nossos valores. Mas talvez a pessoa assistindo o filme, mesmo, a pessoa, é isso mesmo, os pobres são preguiçosos, enfim, tem uma parcela da população que pensa isso e a gente tem que lidar com isso se a gente quer se relacionar com esse tipo de pessoa. Se perguntarem a nossa opinião, a gente até pode dizer o que a gente acha, o que a gente não pode limitar a relação porque a gente não concorda com esse tipo de pensamento.